Paz, irmãos, tudo bem? Hoje eu estou mais pertinho de vocês aqui. Glória a Deus. Estão me ouvindo? Tá tudo normal? Tá baixo? Como que está aí? Fala pra mim como é que tá, para eu poder continuar. Senão depois eu começo, né? Nós fizemos uma live agora há pouco com o pessoal de Jales e deu problema no áudio. Tá ótimo, glória a Deus. Nós estamos tendo problema, irmãos, em gravar pela câmera. Não pela questão da câmera, mas é pela questão do computador. O aplicativo do Facebook não tá conseguindo entrar para fazer live. E aí não reconhece nem a câmera do externa, nem a interna. Nós estamos tendo um pouquinho de problema. Mas vamos fazer a live, né? Isso que é importante. Não tem tanta qualidade pelo celular, mas dá pra gente se comunicar tranquilo. Amém? Glória a Deus. Vai chamando os amigos, vai mandando o link para outras pessoas. A gente já começa. Como eu disse, a gente está enxugando agora as lives, como está tendo culto presencial. A gente não fará o tempo de música, né? Eu estou falando música porque louvor a gente dá o tempo todo, né? Não precisa de música para dar louvor. Mas a gente está enxugando a live aqui para nós trazer uma palavra de Deus ao teu coração. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Convide os amigos, como eu disse, chame mais alguém. Dê o like. Amém? Compartilhe. Glória a Deus. Vamos lá então, irmãos, vamos começar. Depois, conforme o pessoal vai chegando, vai pegando a palavra. Amém? Eu gostaria de meditar hoje com os irmãos um texto de Apocalipse, né? Estou vendo muitas pessoas falar de Apocalipse e aí isso me inspirou também a falar algumas coisas. Não sobre o fim dos tempos, né? Eu tenho falado aqui, falado nas lives, no culto. Eu não creio que nós estamos próximo agora da tribulação, né? Tem muitas pessoas se questionando sobre isso. Nós estamos vivendo a tribulação, o início da tribulação, e eu tenho falado que isso pode ser o princípio das dores, mas eu acredito que nem seja o princípio das dores, né? Algumas coisas que a Bíblia diz estão acontecendo, e o tempo todo acontece aquilo que a Bíblia diz, mas eu creio que ainda a igreja passará por um avivamento, né? Com base lá em Joel, onde o Espírito do Senhor será derramado sobre os jovens, sobre os velhos, sobre toda a carne, onde os jovens sonharão, aliás, os velhos sonharão, os jovens terão visões. Eu creio num avivamento que virá sobre o povo de Deus para um despertar do evangelho puro e simples, evangelho verdadeiro, sem barganha, sem interesse, né? Apenas um se quebrantar na presença do Senhor, uma entrega diante do Senhor. Amém? Eu creio que é isso. E quem sabe como eu estava falando na outra live, quem sabe esse cenário não é um cenário propício para aquilo que Deus fará, né, com um avivamento, né? Eu creio num avivamento pela palavra, amém? Onde as pessoas buscarão a Deus, conhecer a Deus, amém? O Brasil, querido, é um país muito místico, as pessoas buscam muitas coisas, né? Por isso que aqui no Brasil ainda, com tanta força, você vê aqueles charlatões em todos os lugares, porque as pessoas acreditam em muitas coisas, né? Acreditam em tudo que ouve, que fala, e isso precisa ser quebrado para que venha a plenitude da verdade, amém? Em nome de Jesus.
e crer realmente naquilo que a palavra de Deus diz, crer realmente naquilo que Deus está falando por meio da palavra. É tempo de nós buscarmos a Deus na palavra, de nós entendermos aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está ministrando ao nosso coração, e deixar essa questão mística de querer ouvir algo que vai além da realidade, algo místico mesmo, né? Porque Deus tem uma revelação, tal profeta revelou, que falou, que não falou, né? Eu creio no ministério profético. Nossa igreja é uma igreja apostólica, profética, mas eu creio que a palavra de Deus é a maior revelação de Deus para esses dias, e sempre foi, amém? É a maior revelação de Deus para a tua vida. Você que quer saber o que Deus quer de você, leia a Bíblia, medite na palavra de Deus, peça ao Espírito Santo para que você compreenda o que diz a palavra, né? Busque a Deus através da palavra, amém? Glória a Deus. Bom, eu vou começar uma série de ministrações sobre Apocalipse, no sentido de que eu vou pegar as igrejas, né? Vou pregar as igrejas que estão lá no Apocalipse capítulo 2, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Só que eu não vou seguir uma ordem cronológica como está aqui na Bíblia, não. Eu vou seguir aquilo que Deus for direcionando para nós ministrarmos nesses dias, amém? E eu gostaria, já como eu disse que eu não ia começar em ordem, eu vou começar pela última igreja. Eu vou começar a meditar aqui com os irmãos sobre a igreja de Laodiceia, amém? Então, está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, né? A gente tem que ministrar aquilo que precisa falar nesses dias de forma imediata, né? Eu não sei se nós vamos estar aqui amanhã, não sei se Jesus vai voltar, então eu preciso deixar esse recado ao teu coração, em nome de Jesus, naquilo que diz aqui em Laodiceia, amém? Então, Apocalipse capítulo 3, versículo 14, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, versículo 17, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Versículo 18, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo, diz o Senhor, versículo 19, e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Querido, esse texto aqui, como eu disse, algumas cartas de Jesus às igrejas, né? As igrejas do futuro, né? Alguns teólogos vão dizer que as cartas a cada igreja se refere aos tempos da igreja, né? E alguns ainda concordam, e eu em parte concordo, que a igreja de Laodiceia é a igreja de hoje, né? A igreja dos últimos tempos, né? Pastor, mas o senhor falou que não estamos nos fins dos tempos. Quando eu falo que nós não estamos, no sentido de vivermos já o Apocalipse, a tribulação, não. Mas nós estamos caminhando para o fim, e isso é inegável, porque a palavra de Deus fala muitas coisas, né? Guerras, pestes, né? Mateus 24 fala de algumas coisas que nós vivemos hoje, que nós estamos caminhando para o fim. Não sabemos o tempo, a Bíblia diz que nós não sabemos nem o dia nem a hora que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Mas, como diz lá em Mateus 25, nós precisamos estar preparados
como as 10 virgens, mantendo o azeite, né, mantendo a unção, o Espírito Santo, mantendo a chama acesa para que o noivo venha e recolha a sua igreja. Amém? Mas a gente precisa entender como que a igreja ela se desdobra em fases, né? Quando eu digo igreja, eu não estou falando da igreja no sentido santa, né, irrepreensível. Eu estou falando de cada um de nós que compõe esse corpo que é chamado igreja. A Bíblia diz que nós somos membros do corpo de Cristo. Jesus é o cabeça e nós somos os membros do seu corpo, né? E nós caminhamos, queridos, por muitas coisas que nos levam a viver uma vida negociada, né? Viver uma vida onde a gente começa a negociar com algumas coisas e perder a verdadeira essência. Deixa eu só arrumar aqui que tá meio torto. Aí acho que melhorou. Então a gente acaba por negociar algumas coisas e a gente vai mudando, né? Eu falo sempre isso. A igreja não tem problema ela mudar. A igreja não tem problema mudar. A gente melhora, às vezes nem tanto melhora, né? Por exemplo, eu gosto muito de cânticos antigos, que tem uma letra ali bíblica mais forte, né? Mas também nós temos músicas novas aí, que são tremendas também, que Deus usa para falar. Temos também muita coisa ruim, mas a igreja mudar, né? Esse corpo, né? Que ele está sobre uma instituição, né, que são as denominações, né, ele não tem problema a igreja mudar nessas coisas. Agora existe coisas que nós não podemos negociar. Isso eu falo como um indivíduo que compõe esse corpo, né? O texto aqui começa dizendo sobre Deus, né? No versículo 14, a carta é direcionada ao anjo da igreja. No caso aqui, o anjo da igreja seria o pastor da igreja, né? A igreja de Laodiceia. E ela diz assim: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, né? Jesus está dizendo a essa igreja, né? O que Jesus está falando com a igreja. A primeira coisa que ele fala é que ele conhece as nossas obras, né? Deus conhece a obra da igreja, Deus conhece cada obra, aliás, a obra de cada um de nós, aquilo que nós temos feito, né? Às vezes a gente acredita que a gente consegue enganar, e a gente engana pessoas, mas Deus a gente não engana. Deus conhece tudo, Deus sabe do nosso coração, né? As pessoas podem enganar o pastor de uma igreja, os membros de uma igreja, mas elas nunca conseguirão enganar a Deus. E Deus está dizendo: olha, eu conheço as tuas obras, que não és quente nem frio, né? Primeiro, Deus usa algumas figuras para falar em Laodiceia daquilo que a cidade vivia. Laodiceia era uma cidade potência, uma cidade muito rica, e ela tinha águas quentes, né? Águas termais, nos dias de hoje nós chamaríamos águas quentes, que era uma característica dessa cidade. No entanto, ela era quente por um componente químico, né? Carregava junto consigo um componente químico que geralmente causava náuseas nas pessoas, né? E Deus então começa a usar algumas figuras para despertar essa igreja, né? E ele começa a dizer: olha, você não é quente nem frio. Depois ele vai dizer: olha, você precisa de colírio para enxergar. E Deus começa a falar várias coisas. E é interessante que algumas igrejas Deus repreende e também dá elogios. Laodiceia não tem nenhum elogio. O elogio que tem em Laodiceia é que ela mesma coloca sobre si, né? Que ela acredita que é uma igreja rica, que não precisa de ninguém, nem mesmo da graça, né? É uma igreja que se considera fervorosa. O único elogio que tem é ela mesma que faz, né? Deus diz: olha, você acha, você acredita que você é rica, você acredita. Então Deus começa a pegar cada ponto, né? Que é quando Deus diz assim: olha, você não é quente nem frio. Deus está dizendo: olha, você não é quente, fervorosa, e você
não é nem frio como os ímpios, né? Você está no meio termo. Em alguns momentos da nossa vida, estar no meio termo parece bom, mas aqui Deus está repreendendo isso, né? Ou seja, é aquela igreja que ela não está nem firme, né, na unção de Deus, no poder de Deus, e também não está pecando. Ela não está fazendo coisas, pecados, não está cometendo pecados, mas também não está movendo, não está tocando o coração de Deus. Essa é uma grande realidade dos dias de hoje, né? As pessoas estão muito preocupadas em não fazer alguma coisa, né? Eu não posso fazer isso, né? Olha, eu não posso fazer isso porque Deus não se agrada. Mas as pessoas estão falando muito pouco sobre o que Deus quer, né? Viver uma vida com Deus não é viver uma vida de não fazer alguma coisa, né? Olha, eu não faço isso porque Deus não gosta. Olha, eu não faço aquilo porque alguns vão dizer, a minha religião não permite. Mas o evangelho é muito mais do que isso. Viver com Deus é muito mais do que isso. Não é um não fazer, é um fazer para Deus, né? E é isso que nós temos que pensar. O que Deus quer de mim, né? O que Deus quer que eu faça? Qual é o coração que Deus quer que eu tenha? Quais as atitudes que Deus quer que eu tenha, né? Então, mais do que ser uma igreja que não faça as coisas, nós precisamos ser uma igreja, nós precisamos ser um homem, uma mulher de Deus que queira fazer alguma coisa para Deus, né? Estar em cima do muro não é a melhor opção, porque o texto diz assim, que nem quente nem frio, morno, ele tem vontade de vomitar. Por que Deus fala isso? Irmãos, porque aquele que está frio, aquele que está no mundo, Deus consegue resgatar. Eu estou falando daquela pessoa que não teve nenhum contato com a palavra. Eu não estou falando do decidido andar com Cristo, de andar uma vida firme com Deus, porque esse é bem diferente. Aquele que entende a palavra e não ouve a palavra é um morno. Agora, eu estou falando daquele que não teve nenhum contato com a palavra de Deus, né, que está nas trevas. Esse, Deus ele resgata, Deus envia pessoas para resgatar essas pessoas. Agora, o morno, ele não está nem perdido de vez no mundo, mas ele também não cria nada em Deus, não transforma nada, sua vida está do mesmo jeito. E o que é mais perigoso aqui em Laodiceia se você reconhece que você está nessa situação e busca Deus, Deus ele é misericordioso, ele vai te resgatar, ele vai até você, ele te ajuda. Não há nada que nós buscamos em Deus que Deus não responde, que Deus não nos ajuda. Por isso que temos em nós o Espírito Santo, né? Ou melhor, para aqueles que aceitam Jesus, vivem uma vida com Cristo, tem o Espírito Santo sobre suas vidas. E o Espírito Santo ele te ajuda nas coisas mais diversas, difíceis que a gente precisa viver, né? Ele te ajuda a entender a palavra, ele te ajuda a entender o reino de Deus. Agora, a igreja de Laodiceia acredita que ela está bem. Esse é o grande perigo, né? É o conformismo, né? A Bíblia diz que a vereda do justo, ela brilha a cada dia. Vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Não há nada, querido, que está posto, acabado. Todos nós precisamos buscar mais em Deus, nos aprofundar em Deus, né? Pastor, existe um limite para buscar a Deus? Eu gosto sempre, quando alguém me pergunta sobre isso, eu gosto de citar Enoque. A Bíblia diz, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus tomou para si, né? Que lindo isso. Enoque andou com Deus de tal forma que já não existia mais Enoque. Deus tomou para si, ele se tornou um só com Deus, né? Então olha que tremendo. Pastor, nem todos nós somos Enoque, não, né? Todos nós temos as nossas limitações. Mas, queridos, nós temos que buscar a Deus constantemente e nunca acharmos que nós estamos bem espiritualmente, suficiente para dizer, olha, acabou, eu estou aqui no nível mais elevado. Esse é um grande perigo, né? O conformismo. Quando fala de conformismo, eu lembro sempre de Isaías. A palavra de Deus diz que Isaías já era profeta, porque ele tem a visão do trono de Deus no capítulo 6, capítulo 1, capítulo 2, 3 até o 6. Ele é profeta, mas no ano da morte do rei Uzias, ele viu ao Senhor. Por que ele viu o Senhor no ano da morte do rei Uzias? Porque o ano da morte do rei Uzias abalou a estrutura
de conforto de Isaías. Às vezes a gente lê um pouco a Bíblia, tem um conhecimento da Bíblia, a gente diz, eu não preciso mais ler a Bíblia porque eu já conheço, né? Alguém diz assim, eu não preciso mais buscar isso porque isso aqui eu já tenho de Deus. Então, não existe isso. Nós temos que ser incomodados todos os dias a buscar mais de Deus, a buscar nos aprofundar mais no Senhor a cada dia. Né? A igreja então de Laodiceia é uma igreja que acha que está suficientemente abastada, está cheia, né? Está rica, poderosa. Não, querido. O que o Senhor diz, olha, eu aconselho que você compre de mim o ouro puro. O que o Senhor está dizendo? Olha, essa riqueza que vocês acham que vocês têm, elas não significam absolutamente nada. Vocês precisam buscar a mim que tem o tesouro precioso, né? Que fala do ouro puro, fala de algo que é refinado pelo fogo, né? Só Deus tem capacidade, querido, de nos entregar algo puro, né? E então Ele conhece as nossas obras. Às vezes a gente dá algo contaminado para Deus, né? Só para você entender, né? A questão do ouro puro. O ouro puro, se eu não me engano, é o ouro 21, né? Existe o ouro 18, é o ouro de aliança, o ouro 16. O ouro 18, ele é contaminado, né? Ele é um ouro... Por que o ouro da aliança é um ouro contaminado? Porque a aliança, se ela fosse feita de ouro puro, ela amassaria com muita facilidade, né? Então, o ourives vai lá, ele coloca cobre. Se o ouro for mais alaranjado, é porque tem excesso de cobre. Se for mais clarinha, é porque tem alumínio ou um outro material. O ouro do dente é um ouro mais puro, porque precisa ser macio, né? Porque antigamente as pessoas usavam ouro. Então, assim, o que Deus está falando? Olha, eu conheço o que é a pureza. Eu conheço. É como se ele estivesse falando, olha, eu já purifiquei, eu sei como que é, o que sai, né? Mas às vezes a gente pega uma aliança e diz assim, isso aqui está precioso, isso aqui é puro. E Deus sabe, porque Deus é. É como você pegar uma peça de ouro e entregar para um ourives, né? E alguém que fez essa peça para você te enganou, e você chegar no ourives e falar assim, olha, isso aqui é puro. Ele só de olhar, ele sabe, porque ele já purificou o ouro. Ele sabe como que é, ele sabe até a porcentagem de contaminação que tem naquela peça. Que Deus está dizendo, olha, eu aconselho que de mim compres o ouro puro, refinado no fogo. Ou seja, eu conheço, eu sei qual é a purificação, o resultado de uma purificação. E se tem uma coisa que vocês não são, é puro. Então assim, querido, nós vamos viver uma vida de entrega real a Deus, sabe? Parar de viver uma vida onde nós queremos agradar as pessoas. A cada dia nós somos obrigados a criar um tipo para agradar pessoas. E quando falo isso, eu falo em diversas áreas da sociedade, né? Pessoas, para se adaptar, elas acabam por... aliás, a pessoa, para poder ser aceita, ela acaba por se adaptar no meio que ela vive. Mas isso não pode ser no reino de Deus. Nós precisamos ser verdadeiros diante de Deus, porque Deus conhece. Às vezes as pessoas que andam com a gente consegue enganar. E eu não estou falando no sentido mal da coisa, mas às vezes nem sempre você é realmente aquilo que você aparenta. Às vezes, por exemplo, você trabalha num lugar que você não pode demonstrar o que você está sentindo, né? Você é um atendente, você é uma pessoa que precisa trabalhar com um sorriso no rosto, e nem todos os dias você está feliz. Então a gente acaba por criar, né? Com essa evolução midiática, essa evolução das mídias, das redes sociais, a gente também acaba por criar biotipos, né, de pessoas, né? A gente acha que aquilo que a gente vai expor ali no Facebook é aquilo que as pessoas vão ter uma visão de nós, uma pessoa politicamente instruída, uma pessoa que fala de diversos assuntos com muita facilidade, quando na verdade aquilo ali é um personagem que nós criamos, né? Isso nós fazemos constantemente. Mas quando nós viemos para o reino de Deus, queridos, nós temos que cuidar disso, porque Deus conhece, Deus sabe o nível que nós estamos, Ele prova todas as coisas, né? É isso que Ele diz à igreja, olha, aconselho-te que de mim compres o ouro puro, eu tenho ouro puro, né?
Às vezes a gente está oferecendo algo para Deus, a gente está falando, Deus, isso aqui é puro. Deus sabe, Deus conhece o nosso coração. Ele sabe o que é puro, o que não é puro. Né? A Bíblia fala no início de Gênesis sobre Abel e Caim. Né? Um pega do fruto da terra o melhor que ele poderia oferecer e o outro pega qualquer coisa. Né? Deus recebeu a oferta, Deus se agradou da oferta de um e não se agradou do outro. Por quê, querido? Porque Deus conhece. Né? E olha que a oferta que eles ofereciam a Deus era o cheiro. Né? É interessante que quando a gente vê isso, a gente percebe o quão soberano é Deus. Né? Ele sonda os corações, ele sabe se nós somos verdadeiros ou não. A igreja de Laodiceia estava perfeita, mas aos olhos humanos, né? Aos olhos de Deus não. Então nós temos que nos preocupar mais do que se preocupar com as pessoas, vamos nos preocupar com nós. Né? Eu vejo muitas pessoas querendo ser muito espiritual, né? Nossa, mostrar que é muito espiritual, mas não tem um tempo de intimidade com Deus, né? Não tem um tempo de entrega a Deus, não tem um tempo de falar com Deus. Eu não estou falando daquelas orações fabulosas, lindas, não, estou falando apenas de uma conversa com o Espírito Santo, né? E às vezes a pessoa acha que essa posição que ela toma de aparentar espiritual vai enganar Deus, e Deus conhece todas as coisas, né? Deus sabe como nós somos. No versículo 17, o Senhor diz, olha, vocês dizem que são ricos, abastados, não precisam de coisa alguma, né? E Deus está dizendo, olha, vocês não sabem que vocês são infelizes? Sim, miserável, pobre, cego, nu, né? O que Deus está querendo dizer, querido? Tudo aquilo que é humano aqui, tudo que é terreno, não é a grandeza que Deus está querendo, né? Vamos falar aqui de igreja, de templo. Deus não está preocupado com templos lindos, né? Com equipes estruturadas. Deus não está preocupado com igreja cheia de gente. Deus está preocupado com cada coração. Deus sonda cada coração. Deus quer saber de você, né? Onde está o teu coração? Olha, quando a gente olha para Davi, ele adorava Deus lá no meio das ovelhas, né? Escondido, onde não tinha plateia, onde não tinha palco, onde não tinha microfone, era ele Deus, e ele é chamado amado do Senhor. É isso que Deus quer de nós, querido. Ele quer que você seja um adorador quando não existe um palco, um altar, quando não existe um altar no sentido de altar de igreja, quando não existe uma plateia, quando não existe ninguém que está reparando em você. Deus quer ver a sua adoração nessa hora, no secreto, no teu tempo de intimidade. Amém? É isso que Deus quer de nós. O Senhor diz no versículo 18, como nós tratamos, né, a questão do ouro, ele diz, olha, eu conselho que de mim compre vestiduras brancas. Sabe o que a gente quer, irmãos? Determinar o que é ser puro, através das nossas concepções, né? Aliás, o ser humano ele tem uma facilidade de querer determinar o que Deus quer pela sua própria concepção, né? O que Deus quer não é aquilo que eu acho, é aquilo que Ele quer e ponto, acabou, porque Ele é Deus. Então, quando Ele diz, olha, eu conselho que de mim compre roupas, vestiduras brancas, Ele está dizendo, porque eu sou o padrão de pureza, né? A palavra de Deus diz, sede santo porque eu sou santo, né? Não é a igreja, não é o pastor, não é o irmão, ninguém pode determinar o que é o padrão de pureza, é Deus que determina, e cada um de nós prestamos conta para Ele. É eu que vou ver em Deus qual é aquilo que Ele quer de mim, é Ele que vai determinar o que é ser puro ou não, amém? Através da minha busca com Ele. Existem coisas que Deus vai querer tirar de você, que não é proibido, mas Ele quer tirar de você. Você está entendendo? Existem algumas coisas que Deus trata com cada um de forma individual. A palavra de Deus nos fala sobre Zaqueu. Jesus não falou nada que Zaqueu tinha que fazer. Olha, Zaqueu, você é considerado um homem corrupto, então você vai ter que vender, devolver o que você roubou. Não, mas dentro dele, algo foi incomodado. O trabalhar de Deus na vida dele fez com que ele se dispusesse a consertar o seu erro.
Já o jovem rico, Jesus estipula. Jesus diz, olha, vende as suas riquezas e segue-me. Então, Deus tem multiforme graça, né? Ele trabalha de formas diferentes com cada um de nós. Por quê? Porque Deus está vendo o teu coração. Ele não, quando Ele olha para a igreja, Ele não vê um grupo, Ele vê indivíduos, cada um na sua característica, na sua individualidade, amém? Na sua humanidade. Deus conhece cada coração, amém? E aí o texto aí no versículo 18 vai falar assim, que você compre colírios para ungir os teus olhos, né? Nós precisamos, queridos, enxergar na porção de Deus, enxergar com os olhos de Deus. Muitas vezes nós achamos que nós estamos enxergando as coisas, nós achamos que nós estamos tendo uma visão de tudo, né? Eu vejo quando tem pessoas espirituais, não pastor, eu entendi tudo, Deus falou, Deus falou, Deus falou. Aí você começa a olhar e dizer assim, puxa vida, essa pessoa na verdade não entendeu nada. Por quê, querido? Porque é Deus que dá o padrão daquilo que é visão, daquilo que não é. Nós não temos capacidade. Sabe que eu vejo, querido, que muitas vezes nós estamos vivendo um antropocentrismo, onde o homem é colocado no meio. Ah, Deus fez tudo para te abençoar. Ah, Deus fez... Ele fez sim, Ele morreu na cruz por você, mas porque Ele quis, porque Ele decidiu amar, e não porque nós somos merecedores. Nós não somos merecedores. A Bíblia diz que não há justiça em nós. Então, querido, nós vamos entender que é Deus que vai determinar aquilo que nós devemos enxergar ou não. Muitas vezes nós temos uma concepção errada. Eu creio que aquele texto que Jesus cura o cego vê homens como árvore, eu creio que Deus está querendo nos ensinar até nisso. Eu acredito que nada na Bíblia é colocado de forma de forma aleatória. Não, tudo tem um propósito. Nesse texto principalmente eu creio que Deus estava querendo ensinar, que Jesus estava querendo ensinar, que nunca nós podemos ver pessoas como coisas, né? É lindo nós vermos isso na palavra. O homem enxerga, mas vê pessoas como árvore. E Jesus ora de novo com ele, está errado, você nunca vai poder ver pessoas como coisas. Coisas são coisas, pessoas são pessoas. Então, Deus está querendo que nós enxerguemos as coisas com a ótica dele. Por isso que a palavra de Deus nos diz que a nossa mente deve ser uma mente de Cristo. Se a minha mente é uma mente de Cristo, o meu olhar é de Cristo, o meu falar é de Cristo, o meu ouvir é de Cristo, porque nós sabemos que a mente, ela comanda todo o corpo. Amém? Glória a Deus. Versículo 19, né? É algo desafiador para esses dias, eu já estou encerrando. O texto diz, eu repreendo e disciplino quantos amo. Se pois zeloso, arrepende-te, né? Olha, você precisa se arrepender, porque Deus muitas vezes nos repreende. Eu estava ministrando aqui domingo, quando Deus diz lá em Ageu, que o povo está fazendo e não está rendendo, né? Colocando dinheiro no saquetel furado, e o Senhor diz, eu o dissipei. Às vezes a gente gosta de culpar muitas coisas, né? Ah, isso aconteceu porque dá a impressão que Deus só quer fazer as tuas vontades. Mas na verdade Deus precisa parar algumas coisas na tua vida, para que você possa enxergar o propósito dele. Existem algumas coisas que nós achamos que nós estamos fazendo de forma correta, quando na verdade não está mais fluindo no Senhor. Por exemplo, uma pessoa que canta numa banda da igreja, ela acha que o fato dela cantar, Deus se agrada, quando na verdade a pessoa está entrando num movimento automático e Deus não se agrada mais daquilo. E às vezes Deus precisa parar essa pessoa, para que ela enxergue. Mas isso não é porque Deus é ruim, porque Ele é severo, porque o texto diz, no versículo 19, que Ele repreende e disciplina quem Ele ama. Amém? No versículo 20, o Senhor Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato. Isso aqui é triste, querido, né? A gente gosta de usar esse texto para evangelizar. Olha, Jesus está na porta do teu coração. Mas a realidade aqui é que Jesus está batendo na porta de uma igreja. E isso nos reflete, eu vou ter que parar por aqui e continuar depois. Deixa eu terminar esse versículo. Isso mostra para nós, querido,
o quanto uma igreja pode achar que está servindo a Deus, quando na verdade Deus está para o lado de fora, né? Porque nós fazemos tudo tão bom, né? Hoje, puxa vida, né? Eu estou aqui, por exemplo, gravando essa live pelo celular, né? E tem igrejas que estão com megas produções, né? Tem uma câmera que o pastor olha para cá, olha para lá, olha para cima, tem grua, tem uma produção, né? Hoje existe a igreja, ela está apta para fazer tudo, né? Tem bandas, ministros, né? Em alto nível, né? Mas nós precisamos pensar. Eu não estou fazendo uma crítica das igrejas que têm esses recursos. Eu estou dizendo que nós precisamos pensar se aquilo que nós estamos fazendo para Deus de fato está sendo para Deus, ou será que a gente aprendeu a fazer, né? Eu ainda falando da ministração de domingo, na continuação de Joel, eu falei Zacarias e Malaquias. Em Malaquias, no capítulo 1, no versículo 8, o Senhor diz para o povo: olha, vocês estão oferecendo sacrifício de qualquer jeito. Se vocês dessem o sacrifício como vocês estão dando para os governadores de vocês, eles não aceitariam. E como vocês acham que eu aceito? A palavra de Deus diz que o povo lá em Levíticos deveria sacrificar um cordeiro macho, sem defeito. E ali em Malaquias capítulo 1, versículo 8, o povo estava entregando cordeiros cegos, defeituosos, e Deus não recebia. Às vezes a gente acha, não, eu tenho que fazer, e não é o fazer, é como fazer, né? É como fazer que vai determinar a nossa busca por Deus. É como eu estou fazendo, é como eu estou entregando, o que eu tenho entregado para Deus, né? Ah, pastor, eu tenho que orar todo dia meia hora. Se eu não orar, não me sinto bem. Mas como que é essa oração? Como que é essa entrega sua? Ela é algo que flui do teu coração, ou são palavras lançadas ao vento? A Bíblia diz que Deus não se agrada de vãs repetições. E eu não estou aqui querendo te estimular a não orar. Não, eu quero te estimular a você se entregar de coração a Deus. De você se entregar para Ele e abrir o teu coração. Abrir o teu coração para Deus, né? Quantos, por exemplo, os pais que ficam chateados com os filhos, que no Facebook eles colocam homenagens lindas apenas para os seus amigos do Facebook verem, lerem mensagens lindas, e na verdade no dia a dia, nas atitudes, eles tratam os pais de maneira ríspida, grossa, né? Mas lá no Facebook, no dia do pai, da mãe, ah, feliz, eu te amo, mãe, mas atitudes não revelam aquilo que é. Às vezes nós somos assim com Deus, né? Nós começamos a agir, né, para que as pessoas vejam como é que nós agimos, quando na verdade, na nossa vida real, no nosso secreto, na verdade às vezes nem existe o secreto, né? Então nós vamos pensar nisso. Jesus está aqui para o lado de fora, batendo na porta, né? Se alguém ouvir a minha voz, nós vamos ouvir a voz de Cristo. Às vezes nós estamos tão envolvidos com as coisas, que a gente não para ouvir Jesus e perceber que Jesus está para o lado de fora, né? Esse, querido, é uma exortação para nós esses dias, para nós nos atentarmos para aquilo que nós estamos fazendo para Deus. Será que aquilo que eu estou fazendo para Deus, de fato tem sido para Deus? Ou será que eu estou cumprindo apenas uma agenda espiritual? Eu estou cumprindo uma agenda de eventos espirituais que eu preciso cumprir? Era assim que estava, querido, a igreja, entre aspas, né? O povo de Deus quando Jesus veio à terra. Jesus estava entre eles e eles continuaram com as suas regras, com seus dogmas, com as suas, até algumas coisas que nem estavam na lei, mas eles continuavam fazendo por tradição, né? E aí Jesus estava no meio deles e eles não perceberam, né? Então nós precisamos entender, queridos, que Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe a nossa intenção, amém? Glória a Deus. Eu continuo ainda, tem o versículo 21 e 22, eu continuo na sexta-feira, amém? No sábado, na sexta-feira nós temos culto presencial, no sábado nossa live, amém? 8h30 da noite, e eu continuo essa mensagem aqui, e se der tempo a gente anda e caminha para mais uma igreja de Apocalipse, amém? Então que sejamos essa igreja verdadeira, né? E quando eu digo igreja, eu não estou falando do templo, eu estou falando de cada um de nós, né? Cada indivíduo, cada membro desse corpo, que sejamos verdadeiros,
amém, diante de Deus. Nós viemos a buscar a verdadeira adoração, a verdadeira entrega, amém, a Deus. Glória a Deus. Vamos orar, queridos, para a glória de Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te exaltamos, declaramos todo louvor, toda adoração ao Senhor. Declaramos, Senhor, que não há outro como tu, que só o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Senhor, nós estamos aqui nesta noite, Senhor, nos quebrantando diante do Senhor, declarando, Senhor, o nosso amor a Ti. Deus, declaramos que nós queremos viver uma vida real diante de Ti. Senhor, nós não queremos, Senhor, seguir o nosso padrão, aquilo que nós determinamos, Senhor, como santo, mas nós queremos viver, ó Deus, segundo o Seu padrão. Nós queremos viver, queremos agradar o Senhor, queremos tocar o Teu coração com a nossa oração, com a nossa adoração, ó Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo, convença, Espírito Santo, desta palavra. Ministra, Espírito Santo, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Eu abençoo, Senhor, como ministro do Senhor, cada vida, cada homem, cada mulher, cada jovem, criança, em nome de Jesus, com a Tua bênção, com a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Amém? Sábado nós temos live aqui, para você que nos acompanha pela live, e você que tem condições de vir à igreja, às 7h30 da noite, aliás, 7 horas, perdão, o horário agora é 7 horas, às 19 horas, nosso culto na sexta-feira. Amém? Domingo de manhã, 9 horas da manhã, e domingo à noite, às 7 horas também, às 19 horas. Amém? Então, sexta-feira, 19, domingo de manhã às 9 e domingo à noite às 19. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Busque a Deus, busque profundidade em Deus, porque esse é um tempo de entrega, de busca. Amém? Em nome de Jesus.